Louvado seja o nome do Senhor por essa oportunidade de estarmos diante dele neste momento. Eu quero pensar com você um pouquinho nas Escrituras, olhando para o texto sagrado de Lucas capítulo 24. Eu quero começar a leitura do verso 13. Quero parar no 27 para pensar com você. Convivendo com o Cristo vivo. O tema não é a primeira coisa que surge na mensagem, possivelmente a última, e às vezes nem tem. Mas quando o Espírito de Deus coloca no meu coração, já quase na hora de sair para cá, convivendo com o Cristo vivo. Qual foi o meu pensamento? Qual foi o meu pensamento? Hoje é dia de adorar ao Senhor. Hoje é dia de estar como estamos, nessa atmosfera espiritual, nesse lugar maravilhoso, em comunhão com os nossos irmãos. Já cumprimentei alguns, que maravilha. Fico alegre em vê-los, em revê-los, que maravilha. Só que amanhã é diferente. Aí quando eu penso em convivendo com o Cristo vivo, eu penso a partir do meu labor, do labor do dia, quando é possível que eu não lembre mais do seu rosto, é possível que eu não lembre mais desse momento maravilhoso que fomos enlevados há pouco, com as músicas, com os louvores, convivendo. Perceba que não é aula de português, mas está no gerúndio, convivendo sempre, todos os dias, convivendo a semana inteira, convivendo até o nosso próximo encontro, convivendo com o Cristo vivo. Aí as minhas atitudes, as minhas decisões precisam passar por esse crivo, por assim dizer, pelo crivo da presença do Cristo vivo, onde quer que eu estiver. Olha esse texto de Lucas 24, começando a leitura do verso de número 13. Quero começar do verso 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou, começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras, em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia, desde que tudo aconteceu. Algumas mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo no sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E ele lhes disse: como vocês custam a entender, como demoram a crer em tudo
o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Cenas do dia da ressurreição. Cenas na presença do Cristo vivo. A mensagem da ressurreição, meus queridos irmãos, queridos convidados nossos, a mensagem da ressurreição precisa ser absorvida pela nossa fé. Eu creio em Deus, eu creio no Senhor Jesus, eu creio no Senhor Jesus como o meu Salvador. A mensagem da ressurreição precisa ser absorvida por esta fé, de maneira tal que onde quer que eu estiver, ali esteja o Cristo ressurreto, atuando em mim, porque dele, por ele, para ele, se lembra? São todas as coisas. A mensagem da fé precisa ser absorvida, porque o que pregamos não é nenhuma teoria, não é uma teoria judaica, não é uma teoria aramaica, não é uma teoria. O que pregamos é de fato o Cristo redivivo, o Cristo ressurreto, o Cristo que está onde quer que eu estiver. Conceito que deve reger a nossa caminhada cristã quanto à ressurreição deve ser embasado no Cristo vivo. Você consegue vê-lo aqui comigo? Não, claro que não, mas Ele está em mim. Ele está em você. Ele vive em você. Ele vive em nós. Somos nós o corpo de Cristo. Como igreja, somos o corpo de Cristo. E Ele, a nossa cabeça. Ele, sim, o comando. Esses dois discípulos, voltando para casa, eles foram para a Páscoa, e agora termina aquele festejo, termina aquele congraçamento, termina aquela comunhão, termina aquela reunião, eles voltam para casa frustrados, porque Cristo estava morto no coração deles. E a expectativa que tinham em Cristo é que Ele trouxesse a redenção para Israel, é que Ele libertasse Israel do Império Romano. Essa era a expectativa. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 15, sobre ressurreição, no capítulo 15, verso 19, ele vai dizer para aquela igreja de Corinto, e fala com a igreja batista primeira de Bela Vista do Paraíso, ele vai dizer a todos nós: se esperarmos em Cristo somente para esta vida, somos os mais miseráveis, os mais infelizes de todos os homens, de todas as pessoas. Paulo travava naquele momento uma discussão com os saduceus. Eles não criam na ressurreição. Lá em Corinto tinha um dito popular, que não era bem de Corinto, era um dito antigo: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Conosco não é assim. Conosco não é assim. Aqueles homens iam para casa agora frustrados e discutiam com o Cristo vivo se ele estava morto ou não. Você já discutiu com o espelho?
diante do espelho, começa a conversar com você, como se discutisse, como se discordasse de alguma imagem no fundo do espelho. Aqueles homens começaram a discutir com Jesus, perguntaram para Jesus: uai, mas só você que não sabe dos acontecimentos? Ele era o acontecimento, ele era o acontecido, ele era a razão. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Eles discutiam com Jesus se Jesus estava vivo ou não. Qual é a dúvida do seu coração? Se não há dúvida, glória a Deus, aleluia, porque Cristo vivo está em você, no seu coração, na sua vida, onde quer que você estiver, negociando, no colégio, estudando, aplicando, negociando, em casa, no lar, cuidando das coisas do lar, onde quer que você estiver, Cristo está vivo em você. Ele ressurgiu para a glória de Deus Pai. Eles discutiam com Jesus. Era uma grande multidão apreensiva com a morte de Jesus. Não sei se você se dá conta de que falamos muito mais da morte de Cristo do que da vitória dele sobre a morte. No poder do sangue de Jesus, falamos, eu falo várias vezes, no poder do sangue de Jesus, o sangue de Jesus vertido naquela cruz, o amor de Jesus naquela cruz. Só que a nossa esperança de vida não está na cruz, está no túmulo vazio. Nossa esperança de vida está na vitória de Jesus sobre a morte. Nós cantamos, volta e meia, a morte venceste, o véu tu rompeste. Nós cantamos, precisamos crer naquilo que cantamos, quando a palavra do Senhor é demonstrada naquelas canções que entoamos para a glória de Deus Pai. A multidão estava apreensiva com a morte de Jesus. Estavam como aqueles homens frustrados, porque esperavam de Jesus que Jesus ultrapassasse, que ele ultrapassasse a esfera espiritual que eles esperavam. Nas alturas, numa linguagem olímpica, com Jesus o sarrafo é alto. Com Jesus o sarrafo é alto. Enquanto eles esperavam nesse nível, o Senhor Jesus os elevou às alturas. O Senhor nos leva com Ele às alturas, porque Cristo está vivo. O conceito judaico quanto à ressurreição acompanhava o conceito de ressurreição do Antigo Testamento, da Torá, das leis. A leitura apocalíptica, seguindo essa literatura apocalíptica do Velho Testamento, nos apresenta a ressurreição, como por exemplo Daniel, no capítulo de número 12, versos 1 e 2, Daniel capítulo 12, o texto vai dizer assim para o meu coração, para o seu coração, capítulo 12, versos 1 e 2, naquela ocasião Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará, haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então, mas naquela ocasião o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Conceito de redenção, conceito de ressurreição, já na literatura apocalíptica do Antigo Testamento. Percebe?
Daniel, numa linguagem bem própria nossa, Daniel tinha um escrito avançadíssimo para o seu tempo, muito à frente do seu tempo. É uma literatura apocalíptica. Multidões que dormem, o morto não dorme. Esta é uma palavra, uma figura de linguagem. Ele está dizendo que aqueles que morreram em Cristo vão acordar, porque quem dorme acorda. É para que você tenha uma noção da ressurreição. A ressurreição é uma realidade comprovada com a ressurreição de Cristo. Amém? A ressurreição é uma realidade viva de Deus para a minha vida, é uma realidade viva de Deus para você. Você se lembra quando morreu Lázaro? Se lembra quando Lázaro morreu? Jesus chega agora na casa daquela família de Marta, de Maria, o irmão já sepultado, e agora Jesus chega naquela casa. Então ele vai de encontro àquelas irmãs, conversar com aquelas irmãs, e Marta vem de lá. Jesus vai dizer para ela assim, no verso 23 de João capítulo 11, o seu irmão vai ressuscitar. Ela no verso 24 retruca o Senhor dizendo, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Eu quero convidar você para pensar comigo nas palavras do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2. Estávamos mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos. Numa versão revista e corrigida, o texto vai dizer, ele vos vivificou com Cristo. Ele vos ressuscitou, ele vos deu vida. Na ideia de Marta, Lázaro ressuscitaria na ressurreição do último dia. Qual era o seu estado antes de encontrar Cristo? Qual era a sua condição diante de Deus? Qual era a sua condição? Qual era a minha condição diante de Deus antes de encontrar Cristo? Suponhamos que chegássemos agora diante de Deus, mas nós não temos ainda a nossa salvação, não entregamos ainda aquela bênção que o Senhor nos confere. Ele pergunte então para mim, pergunte para você, falando o seu nome, falando meu nome, ele diria então para mim, Josias, por que eu deveria deixar você entrar no meu céu? O céu tem dono, o céu é de Deus, o céu é de Deus. Então, não discuta quem foi para o céu, quem não foi para o céu, porque o céu é de Deus. O céu pertence a Deus. E eu chego lá, e eu não tenho ainda, obrigado, minha irmã, obrigado. Eu não tenho ainda o ingresso para entrar no céu, eu não tenho ainda a liberdade para entrar no céu em Cristo. E ele pergunta para mim, por que eu deveria deixar você entrar no meu céu? O que eu diria? O que é que você diria? Quando encontramos com Cristo, nós saímos do estado de mortos para vivos. Estávamos mortos nos nossos pecados. O Senhor nos vivificou. O Senhor nos deu vida. O Senhor então vai lá no túmulo e o Senhor vai dizer uma coisa interessantíssima. Ele vai dizer Lázaro. Porque se ele não fala Lázaro, todos sairiam. Todos sairiam. Lázaro, sai. Jesus vai dizer, sai para fora. Vai dizer para Lázaro. Jesus disse para ela, eu sou a ressurreição. Eu sou a vida. Quando eu olho um texto desse, já observando o que nós aprendemos de Jesus, eu fico pensando nesses dois aqui de Lucas 24,
e eu então não me acho no direito de criticá-los, pois eles estavam do lado de Jesus, não reconheceram Jesus. O verso de número 16 vai dizer: mas os olhos deles foram impedidos de conhecê-lo. Com que corpo Jesus estava naquela carruagem? Com que corpo Jesus ressurgiu? Quero te convidar a lembrar de um outro episódio, quando Maria Madalena agora chega no túmulo, o túmulo está vazio, ela se põe a chorar, e agora os anjos falam com ela, de repente Jesus surge. E numa palavra, talvez no tom de voz de Jesus, ela reconhece a Jesus e resolve, ao meu ver, abraçar a Jesus. Ele disse para ela: não me pegues, não me toques, porque ainda não fui para o Pai. Ou seja, o corpo glorificado, o corpo da ressurreição. Jesus anda então com esses homens, com o corpo redivivo, com o corpo da glória eterna. Aqueles homens não conseguiram identificar Jesus. Queridos, às vezes nós fazemos alguma confusão, ou entramos em alguma confusão, às vezes não conseguimos reconhecer Jesus nas demandas da nossa vida. Não conseguimos reconhecê-lo. O nosso conceito de salvação, ou de redenção, de ressurreição, precisa ser esse conceito que eu li agora há pouco, de João capítulo 11, versos 25 e 26. O nosso conceito precisa ser esse. Quando Jesus, conversando com Marta, ele então vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Há uma pergunta aqui para mim e para você. Você crê nisso? Amém ou não? Você crê nisso? Ele falando com Marta: eu sou a ressurreição. É comigo, Marta. É comigo. Aquele que crê, ainda que morra, viverá. Quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nesse negócio? Esse é o nosso conceito de ressurreição, de vida em Jesus, de vida com Jesus. Eu quero trazer 3 pensamentos, 3 ideias, 3 lições que o texto traz. O primeiro é o interesse de Jesus. Está no verso 17 de Lucas 24, nesse verso 17, Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Qual que é a conversa? Qual é a dúvida? Qual é a dificuldade? Qual é o que é que precisa? Sobre o que é que vocês estão conversando enquanto caminham? O interesse de Jesus nos meus interesses. O interesse de Jesus nos seus interesses. Jesus se interessa. Jesus está atento às nossas atitudes, está atento às nossas palavras, embora ele sabe de tudo, tem conhecimento de tudo, nos conhece muito mais que nós mesmos. Ele se interessa. Ele se interessa. Aqueles homens foram impedidos de conhecê-lo por causa do corpo ressurreto, glorioso. A segunda lição que eu aprendo no texto é a experiência pessoal. Eles disseram para Jesus, tem uns companheiros nossos que foram lá no sepulcro,
Eles voltaram e confirmaram o que as mulheres disseram. Mas aqueles dois, qual era a experiência deles com Cristo? Qual era a experiência? A experiência precisa ser pessoal. A experiência precisa ser pessoal. A experiência precisa ser de cada um de nós. De cada um de nós. Aqueles dois homens fizeram uma síntese da vida de Jesus para o próprio Jesus. Disseram para Jesus tudo o que sabiam de Jesus. Eles contaram para Jesus a história de Jesus. Eles conheciam o Jesus histórico, nascido de um nascimento virginal, filho de Maria, com José, obra do Espírito Santo. Ou seja, eu tenho um conhecimento técnico de Jesus. Eu preciso de uma experiência pessoal que transcende o conhecimento do intelecto. Preciso de uma experiência pessoal com Jesus. A história de Jesus, conhecer a história de Jesus não é suficiente. Eu preciso de uma experiência pessoal com Jesus. Precisamos ter essa experiência pessoal para conviver com o Cristo ressurreto. Aqueles homens disseram para Jesus: os chefes, os sacerdotes, nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram, e foram contando para Jesus o que havia acontecido com Jesus. Verdade, tudo verdade, palavra aprovada, e foi assim que aconteceu. Mas não foi suficiente. Não foi suficiente. Terceira lição que esse texto vai trazer para o meu coração é a fé. A fé precisa ser objetiva. De repente consideramos a fé como algo subjetivo. A fé não é subjetiva. A fé não é um pulo no escuro. Lembra de Hebreus, capítulo 11, verso 1? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. A fé é objetiva. A fé precisa ser objetiva. A fé não pode ser um assentimento intelectual, pura e simplesmente. Quer ver uma coisa? Por exemplo, quem descobriu o Brasil? Ah, eu sei que você sabe. Ah, que maravilha! Pedro Álvares Cabral. Mas nós não estávamos lá para testemunhar isso. O que é que nos garante que foi Pedro? O assentimento intelectual. Ou seja, fomos estudar, fomos conhecer, fomos aprender, e nos ensinaram que foi Pedro Álvares Cabral. Não, com Jesus é diferente, com a fé é diferente. Para eu conviver com o Cristo vivo, eu preciso de uma fé objetiva. Preciso dessa fé objetiva. Olha o verso 25, desse capítulo 24 que estamos meditando. Ele lhes disse: como vocês custam a entender, como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Como vocês demoram a entender, como vocês demoram a crer na palavra. É a palavra de Deus. Não, a Bíblia contém, não contém, não. Aqui é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Tive um pastor Adão Alves de Oliveira. Ele dizia: se a Bíblia está dizendo que uma baleia engoliu um homem, a ciência tenta provar que não consegue engolir. Eu digo, se a Bíblia tivesse dito que o homem engoliu a baleia e estivesse na Bíblia, eu estou crendo, eu creio na Bíblia, eu creio
eu creio na palavra. Eu creio na palavra. Aqueles homens conheciam a história de Jesus. Agora Jesus vai dizer que eles demoravam a entender e crer, apesar do conhecimento histórico. A fé precisa ser objetiva. Não existe fé sem fundamento bíblico. Não existe fé em Jesus sem o fundamento da palavra. Romanos capítulo 10, o versículo de número 17, o texto fala essa verdade e vai dizer para mim e para você da seguinte maneira: consequentemente a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé precisa ser objetiva e não existe fé sem o fundamento da palavra. Não existe fé sem o fundamento da palavra. É a fé objetiva que me leva a conviver com o Cristo vivo, com o Cristo ressurreto. É a fé objetiva. Imagine agora nós lá na festa da Páscoa, eu e você somos Cleopas, ou o amigo do Cleopas, e agora nós estamos diante daquela circunstância. O que fazemos? Nós esperamos ver o Cristo ou cremos na mensagem? Eles esperavam ver o Cristo vivo. Quem sabe apalpar, quem sabe abraçar, como queria Madalena. Eles esperavam ver a fé objetiva. Ela me leva a crer. Eu creio. Do contrário, precisamos fazer como aquele homem lá de Marcos capítulo 9. Trouxeram o seu filho, um garoto endemoniado, e agora apresentou a Jesus, e ele disse para Jesus: o senhor pode fazer alguma coisa? Ajuda-nos. Jesus disse para ele: tudo é possível ao que crê. Ele disse: eu creio, Senhor. Eu gritava mais alto que ele. Meu filho, naquela situação, naquela circunstância, ele disse: eu creio, Senhor. Imediatamente ele disse: ajuda-me na minha incredulidade. Ele disse: eu creio, Senhor. Imediatamente ele disse: não creio não, eu não creio nada, mas me ajuda. Se esse é o caso, é hora de fazer isso com Jesus. Senhor, eu preciso ter uma fé objetiva, mas eu não tenho. Ajuda-me na minha pequena fé, ajuda-me na minha incredulidade, porque a fé precisa ser objetiva. A fé precisa ser objetiva. Para eu conviver com o Cristo vivo, preciso de uma fé objetiva. Vamos fechar essa meditação. Quero pensar com você. Quando eu olho para esse quadro, para esses dois aqui de Lucas 24, eu fico pensando, por exemplo, nesse verso 30 e verso 31 de Lucas 24. Jesus entrou e se hospedou na casa deles. O verso 30 vai dizer assim: quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Reconheceram Jesus. E a pergunta que eu trago para mim, essa pergunta rasgou meu coração na semana, e eu quero trazê-la para você. Qual é o ponto de intimidade com Cristo que mesmo não o reconhecendo, você desperte e diga: é o Cristo? Qual é o ponto de intimidade? Aqui foi o partir do pão. O partir do pão de Jesus, inigualável. O partir do pão de Jesus,
o identificou. O partir do pão de Jesus mostrou para aqueles homens que ele estava vivo. Qual é o ponto de intimidade? Qual é o ponto de intimidade que te leva a identificar Cristo na sua vida? Qual é o ponto de intimidade que me leva a reconhecer Cristo? De repente estou lá no meu emaranhado da vida, na luta pela sobrevivência, na busca por socorro, por A, por B, por C, de repente sufocado. Eu preciso desse ponto, esse ponto de intimidade, para eu reconhecer e conviver com o Cristo vivo. Em meio à angústia, em meio à dificuldade, eu preciso de um ponto para reconhecer o Cristo ressurreto. Por último, eu preciso ser apegado à palavra. Para que quando houver exposição da palavra, meu coração vai arder. Posso de repente não identificar esse ardor no momento, mas quando esse ponto de intimidade faz sentido na minha vida, eu vou lembrar, era Jesus, era a palavra de Jesus, era a palavra de Jesus. Eles então disseram, eles falaram no verso 32, perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? As Escrituras, só as Escrituras têm esse poder, como palavra de Deus, de fazer arder o meu coração. Eu preciso encontrar esse ponto de intimidade. Não, eu tenho um ponto de intimidade com Jesus. Eu conheço o partir do pão de Jesus. O partir do pão de Jesus é diferente. Eu conheço os livramentos de Jesus. Eu conheço o agir de Jesus. Eu conheço, ou seja, eu tenho uma experiência com Jesus. Interessante, meus queridos, que quando ele reconhece Jesus, imediatamente ele perde o privilégio da presença. Diz o texto que Jesus sumiu, desapareceu da presença deles. O ardor da palavra, a experiência com Jesus, não permitiu que eles ficassem em casa. Talvez que nem tivessem comido o pão. Eles voltaram para Jerusalém para anunciar o Cristo redivivo. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Pai de amor, de infinita bondade, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor na minha vida, na vida desses irmãos, dessas irmãs que aqui estão, na vida desta igreja, na vida dos teus servos, na vida daqueles que já experimentaram, tiveram uma experiência pessoal com o Senhor, que conhece um ponto que o identifica, que conhece nosso Deus, o seu partir do pão, conhece o seu socorro, conhece, Pai, o seu agir. Então, Pai, em nome de Jesus, estenda sua mão de poder sobre nós, qualifica-nos como mensageiros da ressurreição do Senhor, em nome de Jesus. Amém.